Vamos para mais uma aula hoje. E hoje nós vamos trabalhar massa molar, tá? Então, massa molar. Então, vamos ver o que é uma massa molar e como que eu posso trabalhar a massa molar, tá? Então, a massa molar, a gente vai relembrar agora. A massa molar, a gente vai trabalhar também com a constante de Avogadro. A constante de Avogadro, ela é dada por 6,02 vezes 10 na 23, tá? Então, a constante de Avogadro é esse valor ali. Cada 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 na 23. E 6,02 vezes 10 na 23 é um número extremamente grande, né? Por isso que a gente diminuiu e colocou 6,02 vezes 10 na 23. E esse 6,02 vezes 10 na 23 é a constante de Avogadro. E quer dizer que 6,02 vezes 10 na 23 equivale a 1 mol. Mas um mol, ela pode ser dado por um mol de moléculas, um mol de átomos, um mol de íons, um mol de elétrons, um mol de milho, tá? Então, tudo é quantidade. E todas essas quantidades em mol, ela vale o quê? 6,02 vezes 10 na 23. Então, um mol de moléculas, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23. Um mol de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23. Então, assim sucessivamente, tá? Então, um mol quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 na 23. Isso é um mol. Agora a gente vai para massa molar. O que é massa molar? Massa molar, ela é dado em mol da substância, ou elemento, ou íon, gramas. A gente vai trabalhar com gramas agora. Porque massa molecular, a gente trabalhou com unidades. Massa molar é gramas, tá? Então, eu tenho uma substância, determinada substância, eu tenho açúcar. É trabalhado com gramas. Eu tenho o elemento. Qual elemento? Hidrogênio. Elemento fósforo, elemento potássio. Então, esses elementos também posso trabalhar com massa molar. Ou íon, né? Íon é que perde elétrons ou ganha elétrons também. Para a gente trabalhar com massa molar, a gente precisa de uma determinada fórmula. A fórmula da massa molar é N igual a M minúsculo dividido por M maiúsculo. N significa o quê? Significa a quantidade de matéria em mols. Então, tudo que eu tiver em mols vai ser N. Agora, M minúsculo é dado em gramas, tipo 20 gramas de potássio, né? Vai ser o M minúsculo. Agora, massa molar, que é o M maiúsculo, massa molar, é gramas por mol. Quando aparecer, eu tenho 23 gramas por mol de hidrogênio, tá? Então, é M maiúsculo. A gente vai vendo a seguir aqui. Então, relembrando, tá? Então, aqui eu botei um pedaço da tabela periódica para a gente ver da onde que a gente tira esses dados. Esses dados é sempre tirado aqui, ó, da massa atômica. Ó. Então, a massa atômica é dado por unidades. Então, carbono, ele tem massa atômica 12, certo? O nitrogênio, ele tem massa atômica 14 unidades. O oxigênio tem massa atômica 16 unidades. O silício ele tem massa atômica 28 unidades. O fósforo tem 30,9 unidades. E o enxofre tem 32 unidades, certo? Essa massa atômica passando para a massa molecular, a gente trabalha com unidades ainda. Mas quando chega em massa molar, a gente começa a trabalhar com gramas barra mol. A cada grama eu tenho 1 mol, certo? Então, grama barra mol. Como eu botei aqui, ó. A massa molar do cálcio é 40 gramas barra mol. Então, vamos ver aqui agora. Como que eu vou calcular, tá? Como que eu calculo a massa molar de uma molécula? Molécula, vocês bem sabem que é o quê?
a junção de dois átomos. Tipo, água, H2O. Eu tenho uma molécula, tá? H2O. Eu tenho o H, que é um átomo, e eu tenho o O, que é outro átomo. Juntando esses dois, vai formar H2O, que é uma molécula. A mesma coisa com o CO2. CO2 eu tenho carbono e eu tenho oxigênio. Juntando esses dois, eu tenho o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, que é o CO. E colocando um átomo a mais de oxigênio, eu tenho o dióxido de carbono. Então a gente vai calcular o dióxido de carbono. Ó. Então o carbono, ele tem massa atômica 12. Ó. Carbono, massa atômica 12, certo? Aqui está dizendo que ele tem um átomo. Então, 12 vezes 1 vai dar 12. O oxigênio, ele tem massa atômica 16, certo? Opa, voltando. Ele tem massa atômica 16. Então, 16. Quantos oxigênio ele tem? 2 átomos de oxigênio. Então, 16 vezes 2 vai dar 32. Agora eu faço o quê? Eu faço a soma dos átomos de carbono e dos átomos de oxigênio para dar o valor da minha molécula, tá? Então, 12 mais 32, 44 gramas por mol. Então, como que eu calculo a massa molar? É calculando a massa atômica que eu encontro na tabela periódica, multiplicando pela quantidade de átomos de cada molécula ou de cada átomo, tá? E depois, fazendo a junção de tudo, eu vou ter a minha massa molar. Agora, vai vir questões para eu calcular a massa molar. Olha bem. Então, vamos ver aqui a primeira questão. Quantos mols, olha bem, correspondem... Quando falo quantos mols, já vou lá na fórmula e já vejo. Mols é N, né? N. Então, quantos de N correspondem 88 gramas de dióxido de carbono? Dióxido de carbono, CO2. Então, primeiro, eu vou achar a massa molar, como a gente fez no slide anterior. Eu vou achar a massa molar, ó. Voltando ali, ó, tem o carbono, né? O carbono, ele tem 12 de massa atômica, vezes a quantidade de átomos, que é só 1, que vai dar 12. O oxigênio é igual a 16 de massa atômica, na tabela periódica, vezes 2, tá? Que é o quê? A quantidade de átomos que eu tenho aqui. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio. 16 vezes 2, 32, tá? Então, 12 mais 32 vai dar 44 gramas barra mol. Esse 44 gramas barra mol é o M maiúsculo. O M maiúsculo. E o M minúsculo é o quê? É o gramas. O gramas é a quantidade de M minúsculo. O gramas por mol é a quantidade de M maiúsculo. E N é a quantidade de mols que eu quero. Então, N eu não tenho. O M é a quantidade de gramas, que é 88. E o M é a quantidade de gramas por mol, que é 44, que a gente achou aqui no começo. Então, 88 dividido por 44 vai dar quantos mols? 2 mols. Então, quantos mols, tá? Quantos mols tem nessa molécula aqui de CO2? Tem 2 mols de moléculas de CO2. Porque quando eu estou trabalhando com moléculas, vai ser 2 mols de moléculas. Quando eu estou trabalhando com átomos, é 2 mols de átomos. Quando eu estou trabalhando com íons, é 2 mols de íons. Daquele determinado elemento, daquele determinado elemento, certo? Então é assim que a gente vai trabalhar. Agora vamos para a questão 2, exemplo 2, tá? Agora aqui, ó. Vou tirando a bola daqui, botando aqui. Exemplo 2. Quantos mols... Quando já fala quantos mols, eu já sei que é N, certo? Quantos mols
correspondem a 100 gramas. 100 gramas é o quê? O M minúsculo, né? De cálcio. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cálcio, vou lá na tabela periódica e vou ver quanto que ele vale. Ele vale 40 unidades. Transformando ele para massa molar, que é gramas por mol, o cálcio equivale a quantos? 40 gramas de barra por mol. Então, esse 40 aqui, ó, eu vou achar lá na tabela periódica. E eu vou transformar para massa molar. Massa molar é sempre trabalhado com gramas por mol, tá? Gramas por mol. Então, agora o que eu vou fazer? Já achei a massa molar do cálcio, tá? Que é gramas por mol. Agora eu vou colocar o que na fórmula? A fórmula é o quê? N igual a massa minúscula dividido por massa molar, que é a massa do cálcio, tá? Então, massa é os 100 gramas. Então, M minúsculo. Aqui. E massa molar, que é M maiúsculo, é 40 gramas. Aqui. Então, vou dividir agora esses dois. 100 dividido por 40 vai dar 2,5. Agora, 2,5 o quê? Ele quer saber a quantidade de mols que tem no cálcio. Cálcio é um átomo, certo? Então, é 2,5 mols de átomos de cálcio. Então, 2,5 mols de átomos de cálcio, ok? Vamos para mais uma questão agora, exemplo 3. O exemplo 3 é um pouquinho mais complicado. Por que é um pouquinho mais complicado? Porque eu tenho agora a constante de Avogadro. A constante de Avogadro ela é dada por 6,02 vezes 10 na 23, ok? Então vamos para a questão aqui, ó. Quantas moléculas? Olha só. Aqui eu já sei que é moléculas, né? Quantas moléculas existem em 88 gramas? Quando eu vou trabalhar moléculas ali, tá? Já tenho que trabalhar o quê? Constante de Avogadro, tá? Então, quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono CO2? Então, a resolução primeiro. Primeiro, eu vou retirar do CO2 o quê? A quantidade de molar, de massa molar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou lá na tabela periódica, tá? Pego que o 12 aqui é a massa atômica do elemento, do carbono, vezes a quantidade de átomos. A quantidade do carbono aqui ó, é 1. Quando não aparece, é 1. É igual a 12. Então, 12 vezes 1, 12. Ok, achei do carbono. Agora eu vou achar do oxigênio. O oxigênio ele tem 16 de massa atômica, vezes 2. Vezes 2 por quê? Porque 2 é aqui ó, a quantidade de átomos. Então, 16 vezes 2, 32. Somando 12 mais 32, vai dar 44 gramas de mol por mol. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso tudo e vou jogar naquela fórmula. N é igual a M minúsculo dividido por M maiúsculo. N é igual a 88, que 88 é o quê? A gramas. Gramas sozinho é M minúsculo, é massa. Agora, M maiúsculo é gramas por mol. Então, gramas por mol é 44. 88 dividido por 44 vai dar 2 mols de moléculas. Agora nós temos o quê? Acabou aqui? Não, não acabou ainda. Porque nós temos o quê? Nós temos a constante de Avogadro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que deu, tá? Esse valor que deu, e vou multiplicar pela constante de Avogadro, tá? Olha bem o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o 2, ó, o 2 ali, multiplicando por 6,02 vezes 10 na 23, ok? Então, 2 vezes 6,02 vai dar 12,04. Esse 10 na 23 aqui, esse 10 na 23, continua, ó, fica 10 na 23, tá? Isso aqui foi um pequeno errinho aqui, que era em cima, tá? Esse 10 na 23 continua aqui, ó. Só que quando eu quero deixar um número menor, tá? Como que eu vou fazer isso?
Para eu deixar um número menor, eu vou arrastar a vírgula. Quando eu arrasto a vírgula para a esquerda, fica 1,2, aumenta o meu exponencial aqui, fica 24. Tá? Então, peguei essa vírgula, passei para a esquerda, uma casa à esquerda. Quando eu passo uma casa para a esquerda, ela aumenta esse exponencial, que o meu resultado ficou 1,2 vezes 10 na 24. Tá? 1,2 vezes 10 na 24. Pessoal, então seria isso, tá? A massa molar. Espero que todos tenham compreendido. Tentei ser o mais didático possível aqui, para vocês compreenderem bem, ok? Então, grande abraço virtual, tá? E boa sorte.